Amigos e irmãos em Cristo, paz. Que o Mestre Jesus e os amigos espirituais possam nos iluminar, nos amparar na nossa jornada encarnatória. E nós, por nossa vez, possamos fazer a nossa parte para sermos sempre auxiliados, servindo com amor a nossa vida, tendo consciência da nossa experiência encarnatória e respeitando os nossos irmãos. Que a paz de Jesus envolva o coração de todos, para que o aprendizado se faça de todo o nosso entendimento, de toda a nossa luz e de toda a nossa inteligência. Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos lhe pergunta se ele é o rei dos judeus. E ele responde: se eu fosse rei, os meus príncipes, a minha gente, veriam lutar por mim. Não, este reino ainda não é. Então tu és rei? E ele responde: tu o dizes. Jesus está falando de sua gente, de seus príncipes. Da mesma maneira que em outro momento ele diz que há lugar para todos e que a casa do Pai é constituída de muitas moradas. Mas a terra, naquele momento, não conhecia o amor, o perdão, não sabia ainda exercer os ensinamentos que eles já tinham. Jesus não pregou nada, nenhuma boa nova que ninguém conhecesse. Ele pregou nos templos, nas ruas, nos vales, nos bosques, falando de leis que eles já conheciam, falando da Torá, falando da Talmud, falando dos emissários anteriores a ele, os profetas, perguntando o que disse o profeta, o que disse Elias, o que disse João. Então ele já sabia, o povo já sabia das leis, já conhecia que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, não fazer nenhum mal para o próximo. Mas eles não tinham um conhecimento, um entendimento mais profundo da vida futura. E Jesus vem para trazer isso. Ele encarna como promessa feita outrora, promessa que nós encontramos em vários livros sagrados e depois em comprimentos de livros da doutrina espírita. Na doutrina espírita, essa promessa está num livro de Emmanuel chamado A Caminho da Luz. Jesus prometendo àqueles povos, àqueles homens de outros lugares, que se eles auxiliassem na evolução da Terra, ele próprio viria e nasceria entre eles para dar o estímulo maior e, ao mesmo tempo, acolhermos todos como irmãos. Mas na Bíblia, no Velho Testamento, na Torá e na Talmud, também tem a promessa da vinda de Jesus logo após a explicação da queda do homem, quando o homem desvia um dos seus verdadeiros propósitos de evolução. Fala que ele virá, que ele viria e ele veio. E toda a sua doutrina é baseada em amor, perdão, aceitação, compreensão e evolução através da vida futura. Ele veio dizer que não termina a vida porque você está encarnado. E quando ele, algum tempo depois, vai para o julgamento e é preso e vai à morte, ele ressurge mostrando a todos que a morte não existe. Então, todo o seu missionato
é explicado dentro da vida futura. E nós sabemos disso, somos cristãos, somos espíritas, nós temos consciência que a doutrina de Jesus é baseada na vida futura. Então, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, não estou fazendo nenhum comentário extraordinário e diferente de vosso conhecimento. O que eu trago hoje, a pergunta que eu trago é: o que nós pensamos em fazer sobre a nossa vida futura? E quando nós estamos encarnados, nós às vezes gostamos de alegar que não conhecemos o nosso passado porque esquecemos as nossas vidas anteriores. Só temos consciência desta vida e então alegamos, alegamos ignorância. Eu não lembro do meu passado, eu não sei o que eu fui, eu não sei de onde eu vim, então eu conheço esta vida. Mas pregamos Jesus, ensinamos Jesus e somos discípulos de Jesus. E a sua doutrina fala da vida futura. E fala que a cada um segundo as suas obras. E fala que nós precisamos tomar cuidado na jornada encarnatória, porque se nós estamos realizando provas, se nós estamos provando, testando se realmente aprendemos, por outro lado, estamos semeando também. Então, eu colho um fruto, e este fruto pode não ser tão doce quanto eu esperava, ele pode ter um azedume, ele pode ter o espinho da dor, ele pode ter a orfandade, ele pode ter as dificuldades financeiras, ele pode ter as dificuldades de saúde, ele pode ter pessoas que não nos compreendem, pode ter pessoas que não nos amam, não amam-nos. Então, isso são os frutos, mostrando que nós já testamos a vida física, já experimentamos e que as escolhas não foram as melhores. Quanto mais dificuldades nós temos, mais fica claro que as nossas escolhas não foram as melhores. Portanto, agora, nós não podemos alegar ignorância no instante em que, nossa, eu existia antes, existo agora e vou existir depois. Estou colhendo frutos amargos. Aprendi que estes frutos são os resultados das minhas sementeiras anteriores. Quem brigará comigo? O Cristo falou que tinha os seus príncipes para lutar por ele. Eu não tenho ainda a evolução suficientes para isso, mas eu tenho amigos presentes. Eu tenho um amigo que cuida. Nós não estamos sozinhos. Ele avisou isso. Cada um de nós um amigo e mais uma multidão enviarei em meu nome. Aqueles que ficarão convosco até o fim dos tempos, nos instruindo e nos auxiliando. É lógico que eles também, como com Jesus, eles não virão lutar as nossas pelejas. Quem já teve a oportunidade de ler no Livro dos Espíritos, nos itens que trata de anjos, amigos protetores, vai encontrar a resposta sábia de que nós temos que executar a nossa sementeira, colher os frutos anteriores e fazer uma sementeira nova, um solo fértil. Quais as sementes que eu estou escolhendo? Quando eu faço o projeto da minha vida, que projeto que eu estou fazendo? Então, cada um de nós que estamos agora ouvindo essa palavra, que projeto? Pense um segundo. Que projeto eu faço da minha vida? Quais são os planos para daqui a alguns anos? Eu só consigo pensar em planos para daqui 5 anos, 10 anos. Eu só consigo pensar em planos de sucessos financeiros ou de lazer para a vida física.
Precisamos incluir mais uma pasta nesses sonhos e nesses planos. Os sonhos e os planos da vida futura. As sementeiras da nova vida que teremos. Será que não é o momento de pensarmos quando eu estiver em outra vida, onde eu estarei? Como estarei? Com quem estarei? Quando nós paramos para pensar nisso e remetemos Jesus nesse diálogo com Pilatos, ele estava oferecendo a mesma oportunidade. Olha, não se preocupe comigo, eu tenho as minhas gente, os meus príncipes, eu tenho o pai, eu tenho tudo, eu sei o que eu estou fazendo, eu vim para lhe ensinar. E tu, sabes o que está fazendo de tua vida? É isso que ele está perguntando para Pilatos. Só que a pergunta para Pilatos, transporta-se na linha do tempo para todos nós. O que nós fazemos da nossa vida? Quando acordamos de manhã, o que escolhemos? Qual sementeira escolhemos? Qual solo escolhemos? O da paz, o da felicidade, o da harmonia, o da serenidade, o do perdão, o da aceitação. Lembre que a doutrina de Jesus é baseada em perdão e amor, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, olhar para o nosso próximo e nos vermos no nosso próximo, para que nós não possamos feri-lo. Quando conversarmos com o nosso próximo, e o nosso próximo bem próximo, lembrarmos de conversar com a gentileza, com a bondade, com o carinho. Conseguir trazer o sorriso gentil o tempo todo no rosto, mesmo que estejamos em dores, mesmo que não estamos tão bem financeiramente, mesmo que tenhamos conta para pagar, mesmo que todos os dias temos que levantar para fazer um trabalho cansativo, porque não tivemos oportunidades, por escolha nossa e por consequências das sementeiras anteriores de uma profissão menos cansativa. Ter a serenidade de entender que a nossa vida é infinita e que ela se estende pela eternidade, e nós temos que ver esse caminho diante de nós e olhar para ele com um sorriso amplo e tentar visualizar caminhando neste caminho extraordinário da imortalidade da vida futura. Por quê? Se nós ficamos só na tristeza, só na vingança, só na raiva, só no ressentimento, só na perseguição, só nas reclamações, só nas lamentações, como será a nossa vida futura? Será dolorida. Se nós achamos que é dolorida agora, ela pode ficar mais dolorida. Tem uma passagem de Jesus que cabe bem aqui, que ele diz que o caminho da vida encarnada, ele é muito largo, ele é muito amplo, e ele é real e ele é verdadeiro. Tem um monte de coisa que nos distrai. Se nós pararmos um segundo, nós já estamos desviando as nossas atenções nos celulares e vendo coisas menos dignas, na televisão idem, no computador igualmente. Nós temos visto a mídia nos informar coisas terríveis que estamos vendo por trás da internet, por trás da mídia, por trás de jogos, induzindo os nossos jovens à depressão, ao suicídio, ao desespero. Nós temos visto os nossos idosos solitários e tristes, sem uma companhia, sem a brincadeira do neto, porque o neto está intertido
com o celular. A brincadeira hoje não é uma conversa com o seu avô, com o bisavô. A brincadeira hoje é o celular, a instrução constante, ensina-se de um tudo. E nós estamos deixando a oportunidade passar por nós. Então, nós poderemos sim colhermos frutos amargos ainda, mesmo com todo o conhecimento que temos. O fato de termos conhecimento não nos isenta de responsabilidade pelos nossos atos. Pelo contrário, quando nós temos o conhecimento, aí sim que nós temos a responsabilidade de fazer correto e a responsabilidade de ensinar. Nós somos mestres e alunos uns dos outros. Nós estamos o tempo todo aprendendo e recebendo informações do alto e também podemos ensinar. Então, o caminho do mundo encarnado realmente é longo. E ele diz aqui, este não é o meu reino. Este não é o que eu quero, não é o que eu desejo. E ele ainda ficará mais harto. Ele diz isso mais de quase 3.000 anos. A gente estende a mão quando vai falar disso, mas é uma verdade. Nós estamos há quase 3.000 anos da vinda de Jesus. E ele disse, ouvirás falar de guerra, ouvirás falar de pai contra filho, de filho contra pai, de nação contra nação, de corrupção, de roubo, e isso não é ainda o fim. Isso é apenas o começo, alertando-nos que a vida material precisa ser vista com este olhar espiritual. Então, sim, é muito largo. E ele diz que o caminho que leva ao Pai era um caminho estreito e que exigia sacrifícios. E ele mesmo, neste capítulo, está mostrando o sacrifício. Ele está diante do julgamento para mostrarmos que não há morte, para mostrarmos que a vida futura é diante dos nossos olhos. Ele vai passar por um julgamento cruel. Ele será crucificado. Mas ele se mostra, ressurge, convive com os seus, tangível, mostrando as suas feridas e dizendo que nós não vamos ficar sozinhos e alertando, cuidado, porque a minha vida, os meus ensinos não estão baseados na vida passageira, paixão igual à minha vida, curta, não é nisto. É olhar as coisas do nosso princípio, da nossa essência como Deus. Então, esta é a pergunta deste capítulo. O que estás fazendo de vossa vida? Quantos dias se dedica ao projeto, ao seu projeto, como o meu projeto e o projeto de todos nós? Quantas horas por dia dedicai ao projeto da vida futura? Não, eu não perdi tempo. Eu não perdi a vida. Se nós sabemos que há uma vida futura e que nós sabemos que a vida encarnada ela é alicerce para a vida futura, nós temos que voltar para a vida espiritual melhor que quando aqui chegamos. Nós estamos fazendo o projeto para a vida futura. E eu não estou falando de comprar terreno nos céus e nem idealizar colônias espirituais e o paraíso ou qualquer outra coisa. Também não estou falando de umbrais ou qualquer outro entendimento que tenhais. Eu estou falando do estado de alma, da sua condição de espírito, da minha condição de espírito também, que eu não posso me
me excluir desta situação? O que é que nós projetamos para a nossa vida futura? O que é que nós construímos? Quais as sementes que nós estamos separando? Na sacolinha dos tesouros que Jesus fala, onde estiver o vosso coração, lá estarás o teu tesouro, que pedras, que sementes que nós colocamos para germinar? Nós pensamos sempre nas pedras preciosas, nas joias. Mas nós temos que pensar quais as sementes que nós vamos colocar para germinarem no futuro. A do perdão, a do amor, a da tolerância, a da felicidade, a da paz, a da harmonia, laços de amizade, alianças de amizade, a comunhão, fraternidade uns com os outros. Como estará o nosso espírito? Como que ele se prepara para a vida que é imortal e que é feita de estações? Um dia nós vamos descer nas estações. Todos nós desceremos nas estações. Quando descermos, como que estará revestido o nosso espírito? Será que ele estará com as vestes corretas para ser convidado para a morada do Pai? Ou ele estará sem o convite necessário e terás que renascer? Então, nós precisamos pensar nesta seriedade de levar, de evoluir, e não achar que Jesus é ultrapassado, ou que se nós falarmos de Jesus somos caronas. Não. É uma seriedade, o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Maior psicoterapeuta de todos os tempos, ensinando que a vida não tem fim e que precisamos cuidar dela desde agora. E para cuidar da nossa vida futura, nós temos que escolher as boas sementes hoje. Que o Mestre Jesus nos ilumine nas escolhas das boas sementes. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos inspirando e nos alertando quando erramos. Que quando os nossos passos queiram se desviar para o caminho da perdição, esquecendo-se de nós mesmos e do nosso futuro, possamos ouvir o seu chamado. E que possamos reconhecer a voz do pastor, como ele me ensinou. Que os nossos amigos espirituais nos envolvam nesse instante de paz. E cada um, onde estiver, possa receber essas bênçãos. E que neste momento de bênçãos que caem dos céus, que as nossas dores possam ser aliviadas, que as nossas angústias possam ser substituídas pelas alegrias da vida, pela confiança do Mestre Jesus.